Olá, está chegando o Dia dos Pais e tem inscritos que pediram sugestões de trabalho. Inscritos que estão começando a fazer tricô à máquina. Então, querem saber uma sugestão. No canal existem muitas sugestões de blusas, casacos, meias, gorro, coisas assim. Mas hoje vamos fazer um colete, que é uma peça simples, é uma peça fácil e também básica para um pai ganhar de presente. Essa daqui é uma ideia a partir de uma medida de uma peça já pronta. Então, se você quer fazer uma surpresa para o pai, ele não vai saber que você está fazendo a peça para ele, pega uma roupa que ele já tenha, digamos uma blusa, meço então a largura, ou no busto ou no quadril, vamos pôr aqui próximo à cava. Aqui deu 50 centímetros, o que equivale a dizer que 50 é na frente, mais 50 é atrás. Anoto essas medidas, vamos colocar aqui como busto, 100 centímetros. E também o comprimento. Pego o comprimento, como ela é uma blusa com cava raglan, e colete não é com cava raglan, eu meço bem na pontinha, perto do decote. De cima até aqui deu 56. Comprimento 56. Esse é um comprimento total. Meço da cava dessa blusa até aqui, deu 37. Até a cava, 37. Já tenho 3 medidas que dá para eu fazer a peça tranquilamente. O decote de colete, normalmente, é em decote em V. Pode variar o tamanho, um decote mais comprido, começando junto com a cava, ou um decote mais curtinho. Se quiser também medir, no caso de uma peça que você tenha como medida em cava redonda, mede também as costas, a largura das costas. Normalmente, é uma largura entre 42 até 50, dependendo do pai também, porque existem pais mais gordinhos, mais fortinhos, e outros mais magrelos. E a cava, aqui também você vai precisar ver se a diferença entre o comprimento total e o comprimento até a cava não vai deixar uma cava muito curta, porque o colete ainda tem um acabamento que vai aqui. E se tem uma cava muito apertada, não consegue nem se mexer direito. Então, pode baixar isso daqui de comprimento até a cava para 34 ou 35, por exemplo. É só uma sugestão. Mede uma peça se você não quer medir na própria pessoa. E se for na pessoa, é a mesma medida. Tendo então essas medidas, vamos fazer uma amostra, um quadradinho, com a lã ou o fio que vai ser usado. Vamos fazer um quadradinho de 40 pontos por 50 carreiras. Vou escolher o ponto, se eu quero uma malha lisa, para fazer algum trabalho assim na frente. Se eu quero uma malha com jacar, se eu quero uma malha com pontos em relevo, eu escolho fazer o ponto antes de fazer a amostra, porque a amostra vai ser nesse mesmo ponto que vai usar na peça, ok? Se vai ser malha lisa, faz a amostra em malha lisa. E também determina a regulagem bem certo, porque se eu acertei a regulagem aqui, a peça vai ficar perfeita. Não posso ficar com uma regulagem aqui e depois resolver aumentar, porque daí as medidas mudam também. Fiz o meu quadradinho na mesma malha que eu vou tecer a peça, meço, aqui deu 14 centímetros de largura com 40 pontos por 12 centímetros de altura. Existem duas maneiras de fazer esse cálculo. Uma é matemática. Então, se eu tenho 14 centímetros em 40 pontos, e eu vou precisar calcular a quantia de pontos na peça, então, 50 centímetros é a largura de uma parte, a parte das costas. E eu vou dar com 52, porque eu acho muito apertado 50 para um colete. Minha sugestão.
sempre dá um pouquinho a mais do que um pouquinho a menos e o teu pai ficar todo apertado. 40 pontos deu 14 centímetros. Se eu preciso de 52 centímetros, quantos pontos eu vou colocar? Essa é uma conta matemática bem simples. Faz um X. Essa parte vezes essa. 52 vezes 40. Que dá 0, que dá 8, que dá 20. Essa é uma conta que eu vou precisar dividir por aquele outro número que eu tenho, 14. E agora vai para a calculadora e descobre quanto que é. Da mesma forma, o comprimento. Eu tenho 12 centímetros com 50 carreiras. Quantas carreiras eu vou precisar? Vamos fazer até a cava primeiro. Para 30, vamos pôr 35, que fica melhor. 35 centímetros. Porque 37 fica uma cava muito apertada para colete, por causa do acabamento que vai precisar pôr aqui. 35 vezes 50. Aqui dá 0, 5, 17. E esse número dividido por 12. Procura na calculadora também quanto dá esse resultado. Essa é uma maneira bem matemática de resultado para carreiras e pontos. Eu não gosto de cálculo. O que eu posso fazer? Faz um molde. Aqui eu peguei um jornal velho, coloquei na mesa, medi a largura de quadril ou de busto, medi comprimento total e comprimento até a cava e recortei. Agora eu tenho no papel a peça que vai ser feita. O que eu faço? Pego esse quadradinho de 12 de comprimento por 14 de largura e vou colocando na peça. Ou com essa trena, vou colocando na peça e vejo quantas partes eu vou precisar. Usei 40 pontos, então eu já sei que aqui 40, mais 40, mais 40 e quase 40. É só contar quantas vezes deu a medida do quadradinho que foi feito da amostra. Pego esse mesmo quadradinho e vou para o comprimento até a cava. Deu 12, faço a marcação, mais 12, faço a outra marcação, mais 12, faço a outra marcação e mais um pouquinho. Então, eu já tenho mais prático, bem mais rápido, o cálculo para saber pontos e carreiras. Para quem está iniciando, parece uma bobagem fazer um trabalho assim, mas você fica bem mais tranquila, mais segura de carreiras e pontos a colocar na peça para fazer, certo? Acertei também a regulagem. Agora, o que eu faço? Pego um caderno e começo a fazer essas anotações de pontos, de carreiras, de regulagem. Depois, quantos pontos vão diminuir na cava, quantas carreiras eu vou fazer até o ombro, quantas diminuições vão fazer no decote e quantos pontos sobraram aqui no ombro. Tudo isso deixa anotado para um próximo trabalho. Essa é a minha sugestão para fazer esquemas e você se tornar uma pessoa independente, você conseguir fazer qualquer peça a partir desse tipo de cálculo aqui, ou matemático ou no papel. Vamos para a máquina? Aqui fiz a barra, não muito larga, porque para homem geralmente a barra é mais estreita, não é uma barra de 10, 20 centímetros, é uma barra um pouquinho mais estreita. Então, eu fiz com 24 carreiras, fiz em frontura, só que pode ser barra dupla também, caso você tenha somente a parte da máquina e queira fazer assim. Ou pode fazer, se tem apenas a parte da máquina, faz a malha, desce o ponto e remalha, fazendo uma espécie de canelado, como aqui. Terminei a barra, passei os pontos para cima, aumento a regulagem para 10 e faço 2 carreiras. E vou para a regulagem que eu marquei naquela amostra. Por que eu fiz essas 2 carreiras?
A malha lisa, principalmente, e malha em jacar, ela costuma apertar mais. Costumo fazer, depois da barra, uns aumentos internos. Então, essa regulagem alta, justamente para levar pontos para fora e fazer esses aumentos com facilidade. Eu vou fazer uns 5 aumentos aqui de um lado, 5 do outro. Então, levo pontos para fora. E para não ter esse furinho da agulha vaga, preencho, pegando a laçada da agulha do ponto lateral. Fiz isso num lado, faço o mesmo processo no outro. Calculei a quantia de carreiras, agora é só seguir até a cava. Se for trabalhado, faço trabalhado. Se for malha lisa, como é esse caso aqui, vou em malha lisa, na regulagem que foi determinado lá na amostra. Cheguei no comprimento até a cava. Para colete, eu costumo remalhar nas costas entre 10 a 12 pontos. Isso depende da espessura do fio. Como aqui eu estou usando lã industrial, é uma lã fina. Eu vou remalhar 10 pontos nas costas e 14 pontos na frente, para dar mais cava. Porque aqui ainda vai o acabamento da cava, e isso toma espaço. Se eu faço muito pequena, prende no braço. Fiz o remalhado num lado, levo o carro para o outro lado, porque eu vou remalhar com fio lá também, para não ficar repuxado. Anoto no caderno carreiras que eu fiz até aqui e pontos que eu diminuí de uma vez. Porque agora, além dessas agulhas que foram remalhadas, eu também vou diminuir pontos para fazer um arredondado na cava. Eu vou diminuir 5 pontos aqui, um de cada vez, para dentro, para que eu consiga ter uma margem para costura do acabamento. Faço a diminuição nos dois lados, 2 carreiras, outra diminuição por 5 vezes. Essa foi a 5ª diminuição, sigo reto até o ombro. Um detalhe sempre é importante, foi feita a conta, calculei, coloquei no papel, vi as carreiras certas, mas sempre eu vou com a trena
medindo no próprio trabalho. Se você calculou uma quantia de carreiras e acha que na prática, assim, observando a malha, ela está curta, apesar de ter feito cálculo matemático, apesar de ter feito tudo, você viu, mediu, deu a medida certa, mas observando assim, se diz, não, eu posso fazer um pouquinho mais. É bom fazer. Depois de pronta, as medidas não vão mudar. Então, se você quer dar mais carreiras, o momento é enquanto está tecendo. Eu vou chegar no ombro, faço o ombro e já vamos para a parte da frente. Cheguei na altura do ombro, vou começar a fazer um caimento. Carreiras encurtadas no centro, para ter caimento nos dois lados do ombro. Eu ergo 6 agulhas de cada vez, se a lã é assim fina. Se for uma lã mais grossa, podem ser 5 de cada vez ou até 4. E também depende da peça. Se é para criança, eu faço de 4 em 4, que tem um bom caimento para ombro também. Anoto as carreiras lá na minha marcação. Venho com o carro na esquerda e levo pontos na direita. E aqui passou um nozinho. Vou para a direita, ergo na esquerda. Até chegar no centro, entre 40 a 50 pontos. No caso, para uma malha para adulto, eu deixo entre 40 a 50 pontos, dependendo da lã também, de nuca. O restante é ombro. Tenho aqui 46 pontos, é uma quantia razoável para eu deixar na parte central desse colete. E aqui no ombro eu tenho um bom caimento e uma quantia razoável também de pontos. Se tiver muito ponto aqui na parte da nuca, quando for feito o acabamento, é só acumular alguns pontos aqui. Acumulo uns 5, 6 pontos na nuca, ele já dá uma diminuída nesses pontos. Se o ombro está num bom tamanho, é o que importa para mim aqui. Tiro do suspenso lado direito, remalho, e a parte central eu posso decidir remalhar tudo ou tirar em linha de outra cor, para futuro acabamento ser colocados os pontos. Vou fazer isso e já pomos a parte da frente. No caso, a frente, quantia de carreiras aqui igual, quantia até a cava igual, somente se tiver algum desenho, algum trabalho, como tranças, ficaria muito bem para um colete masculino. Em caso de ser um colete fechado, eu coloco a mesma quantia de pontos que eu pus nas costas. Se for um colete aberto, divido pela metade, coloco somente metade dos pontos e faço igualmente até a cava e depois o cálculo para decote. Fiz a parte da frente até a cava igualzinho o que foi feito nas costas. Só que na cava eu diminuí 14 agulhas de uma vez só, remalhando de um lado e do outro. Depois eu vou diminuir um ponto de cada lado 5 vezes, igual eu fiz nas costas. Isso dá uma diferença na cava da frente. Agora, esse vai ser um colete em decote em V. Então, eu vou trabalhar metade e a outra metade vai ficar em suspenso. Essa parte deixo em suspenso.
Aqui eu vou contar 5 pontos que eu vou diminuir para formar o arredondado da cava. Vou contar também quantos pontos deixei no ombro, nas costas. Eu deixei esses pontos aqui nas costas. O que sobrou são pontos que eu vou diminuir para o decote em V. Para mim, sobraram 19 agulhas. E aqui eu tenho uma continha matemática também. Então, eu tenho 19 agulhas que vão ter que diminuir, sumir no decote. E eu tenho 100 carreiras na cava. Nem todos os coletes vão ter exatamente 100 carreiras, mas a conta é feita da mesma maneira. Pego o número de carreiras que eu tenho e divido pelo número de agulhas que eu vou ter que diminuir. Dá 5, alguma coisa. Mas eu vou considerar apenas 5. 5 o quê? 5 carreiras. Eu vou diminuir 1 ponto a cada 5 carreiras no decote. Assim, completo 100 carreiras no total, e esses 19 pontos vão ter sido diminuídos, sumido do decote. Então, esse tipo de diminuição também eu não vou fazer na margem, eu vou deixar para dentro. Diminuo 1 ponto e vou contar a cada 5 carreiras, 1 ponto vai desaparecer aqui. E na cava, eu vou diminuir 5 agulhas, uma de cada vez. O carro vai estar em suspenso, porque eu trabalho com agulhas somente no lado direito primeiro. Cinco carreiras, diminuo 1 ponto no decote. Assim vai formando um desenho bem discreto da diminuição também. Essa foi a última diminuição aqui. E agora eu vou fazendo diminuições somente no decote, até chegar nas mesmas carreiras que eu tinha nas costas. A outra parte do decote, faço da mesma forma. Diminuo no decote a cada 5 e o arredondado a cada 2. O arredondado da cava. E agora, terminei o arredondado da cava, sigo fazendo somente as diminuições no decote até o ombro. Faço o caimento do ombro igualmente à parte que foi feita nas costas. 6 agulhas de cada vez e remalho tudo. A frente é muito simples de fazer, desde que tenha marcado nas anotações as carreiras e os pontos que foram feitos na cava das costas. O único cuidado aqui, quando se trabalha com o lado esquerdo da máquina, é que eu preciso trazer o carro
o suficiente que ele passe pelo marcador de carreiras. Se não passar, eu acabo perdendo até a quantia de carreiras. Então, vou trazendo o carro mais para cá, porque vão diminuindo os pontos e às vezes a tendência é nem chegar próximo à marcação de carreiras. Olhe, o carro termina de trabalhar antes de marcar carreira. E se eu não faço essa marcação, eu acabo me perdendo. É um detalhe bem simples, mas que faz diferença. Se você errou, tem que desmanchar. Vou fazendo assim e depois é só a parte do acabamento que nós vamos trabalhar. E agora remalhar. Depois de costurado o ombro, é hora do acabamento, da cava e do decote. Aqui eu vou fazer de duas maneiras. Na cava, colocar os pontos de volta para a máquina e tecer uma barra dupla. Coloco pontos no centro e estico um pouco, não de mais e nem de menos. Pego na ponta e aqui sempre o ponto inteiro. Um pouco no meio. E vou distribuindo dessa forma. Com todas as agulhas trabalhando, eu vou fazer essa barra. Também depois poderia ser selecionado 2 por 1 na máquina, deixar uma agulha lá embaixo. Mas para colocar, primeiro eu coloco todos os pontos. E sempre o ponto inteiro, não uma perninha só, o ponto inteiro. Fica um acabamento melhor. Se for para selecionar 2 por 1, depois que eu coloquei todos, seleciono e desço essa agulha lá para baixo. Aí eu tenho um canelado, uma espécie de canelado no acabamento duplo. Mas eu vou fazer com todas as agulhas. A regulagem que foi usada na malha, eu diminuo um pouquinho para fazer acabamento. Não demais, mas um pouquinho. Esses acabamentos de cava, tanto dupla quanto simples, eu não costumo fazer muitas carreiras, para não incomodar embaixo do braço. Então, aqui eu vou fazer 10, uma marcação em regulagem alta e mais 10.
Fiz 10 carreiras, aqui eu tenho duas opções. Primeira, pegar os pontos aqui embaixo, ver qual foi a agulha que recebeu esse mesmo ponto, colocar para cima e remalhar. Remalhar com o transportador. Essa é uma opção que sai da máquina já costurado o acabamento. A outra opção é tirar em linha de outra cor e costurar manualmente. É a que eu mais uso nesses acabamentos, principalmente quando eu quero um acabamento mais delicado. Pego um ponto embaixo, um ponto em cima. Um ponto embaixo e um ponto em cima, fazendo um chuleado. Todos os fios que sobram aqui de começo, ou mesmo nó que passou ali, eu deixo ele por dentro. Ele não vai aparecer nem no avesso, nem no direito, porque ele fica duplo. Um ponto embaixo e um antes da linha de outra cor. Esse fica um acabamento costurado bem mais delicado do que simplesmente o remalhado. Mas quem quer fazer o remalhado também é uma opção bem mais rápida. Eu só vou tirar a linha de outra cor depois que eu tiver terminado tudo. Eu costumo pegar de baixo, não aqui em cima. Nós pegamos o ponto inteiro para fazer o apanho dos pontos para fazer o acabamento. Então, na costura, eu pego a perninha dele aqui embaixo. Que daí eu já limpo também. E ele fica melhor do que simplesmente pegar atrás, na outra perninha. E assim eu vou fazendo até em cima. A marcação, ela fica bem na ponta. E o acabamento fica bem delicado também. Lembrando daquelas diminuições que foram feitas para dentro, dá esse desenho muito delicado, muito bonito. E como estamos trabalhando com um presente para um pai, é melhor que seja bem caprichado para ele notar também o que você sente por ele. Esses fios da costura, todos para dentro. E como apareceu um nó aqui também, eu refiz o ponto para ele não ficar aparente no lado avesso. Mas não vai aparecer nó algum, porque ele fica duplo. Então, essa é uma maneira de fazer a cava com acabamento duplo. E se eu quisesse a cava com acabamento simples igual à barra, como é que eu faria? Existem muitas maneiras de se fazer a medição para saber quantos pontos colocar, porque aqui nós fomos achando os pontos e pondo para a máquina. Mas e quando não tem, que eu tenha que começar da frontura e depois costurar na peça? Como é que eu faço? Posso usar como base uma das partes, as costas, por exemplo, e medir na cava. Medir se essa quantia de pontos que eu usei embaixo para o início da peça cabe na cava. Se não cabe, quantos grupinhos de agulhas eu consegui para acomodar na cava. E coloco para a máquina. Essa é uma maneira. A outra é colocar a frente e as costas com o ombro costurado num dos palanquinhos aqui, num dos postezinhos, sem esticar demais e nem deixar muito encolhido, colocar para a máquina
e ver quantos pontos deu. Essa é a quantia de agulhas que eu chamo para fazer o canelado na frontura. Selecionei na máquina, agora venho na frontura. Percebe que aqui as agulhas estão se chocando. Vou na alavanca de deslocamento mínimo, coloco no H, seleciono manualmente e depois com o selecionador 2x1. E agora é só fazer a barrinha simples em regulagem de barra normal. Dez carreiras é muito pouco. Nós fizemos 10 na barra dupla, uma marcação e mais 10. Mas em frontura, 10 carreiras é muito curta. Ela dá muito estreitinha. Então, uma barra de 14, 16 já seria suficiente. Aqui fiz 14 carreiras, tiro pesos e passo os pontos para a máquina. Essa é uma opção. A outra é tirar em linha de outra cor, deixá-la fora da máquina e costurar depois que eu tenho a lateral e o ombro pronto, que ela simplesmente esteja toda fechada. Daí eu consigo assentar esse acabamento na cava, costurando ponto a ponto. A outra opção é passar para a máquina, passar os pontos para cima, para eu ter todo o trabalho de acabamento na máquina, e depois já costurar aqui na máquina com o remalhado. Mesmo quem tenha a frontura, pode fazer a barra em frontura e o acabamento da cava e do decote duplo somente na máquina. Uma sugestão aqui também, quando a peça é de uma cor só, você fazer coloridinho o acabamento, fazer listinhas no acabamento e na barra. Com todos os pontos para a máquina, agora é só colocar a parte da cava para remalhar. Acerto o meio e vou distribuindo da mesma maneira que eu fiz o outro lado em barra dupla. Um pouco no meio, um pouco num lado e vou achando os intermediários. Depois de todos os pontos colocados, venho com o transportador de 1, teço 2, transporto 1. Teço 2, transporto 1.
No decote em V fechado, da mesma forma que foi feito o acabamento duplo, pode ser feito ele assim também, começando bem do centro do decote, chegando até um dos ombros, fazendo o biquinho perfeito aqui na frente. Outra maneira é fazer na frontura, como foi feita a barra, fazer com pontos que deem o suficiente para todo o decote e fazê-las simples. Eu vou fazer na máquina, mostrando como fazer para o acabamento frontal ficar bem perfeito. Então, a primeira parte eu começo pegando os pontos da pontinha do decote até um dos ombros. O primeiro ponto, eu pego ele aqui embaixo e pego o ponto inteiro. Acerto aqui na ponta e pego na parte onde foi costurado o ombro, também ponto inteiro, estico na máquina e coloco lá. Não demais e nem deixar muito encolhido. Fiz nas duas extremidades, começo no meio, pondo pontos aqui também, achando pontos. A largura do acabamento também eu posso observar aquele que foi feito na cava e ver se essa largura está o suficiente, um pouquinho mais larga, um pouquinho mais estreita, mas não muito larga porque fica estranho. Na parte em que eu tenho o ombro, eu sigo reto. Na parte em que eu tenho o início do decote, eu vou diminuir. E com o transportador de 2. Levo um ponto para dentro, diminuo um ponto aqui. Faço uma carreira, diminuo outro ponto. A cada carreira eu vou diminuindo um ponto no decote, mas não na última agulha, porque atrapalha a costura. Vou fazer as 10 carreiras que eu fiz na cava. Eu achei um comprimento bom de acabamento. Uma regulagem alta, não diminuo nessa carreira em regulagem alta. Volto à regulagem que eu estava trabalhando, faço uma carreira também, e agora todos os pontos que eu diminuí, eu vou ter que aumentar, porque esse é um acabamento que é fechado, ele é duplo. O melhor para esse trabalho é levar com o transportador e pegar a laçada do ponto lateral, para não ter furinho. Uma carreira, acho a laçada. E assim eu vou fazendo as próximas 10 carreiras.
tiro em linha de outra cor para costurar manualmente. Eu sempre deixo uma sobra ou no começo ou no final para costura, para eliminar fios aqui de costura também. Então, eu tenho diminuições e depois aumentos. A próxima parte, fazendo o biquinho da mesma forma, diminuindo e depois aumentando. E temos assim um decote em V, feito na máquina, em barra dupla e costurado, que fica perfeito, sem sobra por dentro, fica perfeito. Aqui eu dei sugestões na cava de 2 tipos de acabamento, feito na frontura e depois remalhado, ou feito somente em máquina em barra dupla igual o decote. Aqui só um detalhe que eu acho interessante falar. Eu fiz apenas um desenho colorido aqui embaixo, com listas e depois com uma espécie de ponto bolinha, usando as cores que foram trabalhadas na lista. Se for uma frente com detalhes assim, e o decote é em V, eu não gosto de colocar um detalhe próximo ao decote, porque a tendência é ele puxar para cima e fica defeituoso, visualmente fica feio. Então, procura fazer ou a peça toda trabalhada, com desenhos assim todo
inclusive para cima no decote, ou deixar esses enfeites coloridos, principalmente se tiver lista, deixar mais embaixo, não tão próximo ao decote, ok? Aqui eu comecei a partir de uma amostra de 40 pontos, 50 carreiras, medi, coloquei no papel e também mostrei a forma de fazer matematicamente, ou colocando a trena e medindo para ver quantos pontos colocar a partir de uma amostra, ou fazendo o cálculo matemático. Você consegue, mesmo sem ter grande experiência, consegue fazer um colete, uma blusa, uma touca, uma calça, uma saia, qualquer outra peça você consegue fazer com amostras e do mesmo fio que está sendo trabalhado. Aqui eu usei em malha lisa, o colete é em malha lisa. Se for trabalhado, a amostra também vai ter que ser trabalhada para você calcular certo. Se for em malha inglesa, se for em algum ponto na frontura, enfim. Essa então é a nossa sugestão de presente para o Dia dos Pais, que ainda dá tempo de fazer. Simples, fácil e muito bonito. E eu tenho certeza que ele vai gostar de um presente assim. Que é, mesmo não sendo muito frio, uma região que você mora que não seja muito frio, um colete sempre é bem-vindo. Ok? Nossa sugestão para hoje, então, é essa. Bom trabalho!